Olá, tudo bem? Que bom estar com você de novo aqui no nosso DoutorCast, falando sobre temas de saúde. E hoje o entrevistado será Luiz Araújo, Luizinho. Aí eu gostaria de apresentar, primeiro agradecer a presença dele. Luiz, obrigado pela sua presença aqui no nosso DoutorCast. A gente quer falar sobre saúde e estar com você hoje falando sobre isso vai ser muito importante. Eu que agradeço o convite de vocês aqui. Para mim é uma satisfação estar com você. Então vamos lá, eu vou primeiro apresentar o nosso entrevistado. Luiz Araújo, ele é faixa, vamos começar pela parte que interessa. Ele é faixa preta de jiu-jitsu, praticante diário de musculação e de corrida. Tem a adoração e o rap como estilos musicais preferidos, além de ser fã número 1 do Ayrton Senna. Casado com uma grande amiga minha, Michele. Você deu sorte, né? Você foi caçar ela lá, né? Orei muito. Orou muito e ela orou pouco, né? Então vamos lá. E pai do Zion, 1 ano, e Nalu, 7 anos. É formado em gestão logística e teologia, sendo um dos pastores da igreja da cidade, hoje atuando na igreja da cidade de Taubaté. Você, pelo jeito, essa história de atividade física, Luiz, tem um pouco com alguma história sua de um tempo atrás, né? Eu queria que você começasse contando pra gente o porquê que você resolveu. Eu lembro das suas fotos. As fotos, eu vi as suas fotos recentemente de como era antes e como é agora. Inclusive na minha área médica, a gente não pode mais postar, né? O antes e o depois. Uau, não sabia. A gente não pode, né? Mas, assim, eu achei incrível a melhoria de qualidade de vida diante da sua escolha pela atividade física. Conta um pouco o que te motivou para isso. Legal. Primeiro, novamente, é um prazer estar aqui com você. Eu sempre gostei muito de esportes, né? Sempre fui muito envolvido com isso. Faixa preta de jiu-jitsu, mas em 2015 eu senti uma dor que eu costumo dizer que as mulheres não vão saber nunca o que é essa dor. Vou falar na região da pelvis aqui, beleza? Pra ficar legal. Entendi. Entendam aí como quiserem. Eu senti essa dor e aí falei com a Michele, que é da área da saúde, já foi a sua amiga ali, né? Trabalhou com você. Então, eu conheci a Michele já há mais tempo. Ela trabalhava com representação de material cirúrgico, né? Então a gente acabava se encontrando nos hospitais, em cirurgia. Então, e daí, aí depois, você veio depois. Então você é o amigo de segunda linha. Ela é de primeira linha. Ela que tem o selo de autenticidade, amiga do Elton. É isso. Então vamos lá. E aí eu senti uma dor e tal, mas por conta de treinar jiu-jitsu, de fazer essa atividade física, a Michele falou assim, acho melhor você procurar um médico, um urologista. Eu procurei um médico. A voz da sabedoria sempre ali ao seu lado. Sempre, só que eu não procurei na mesma hora, né? Eu procurei, depois de uma semana. Olha o pecado da procrastinação aí. Depois de uma semana, eu fui ao médico e o médico examinou e viu e falou assim, cara, pode ser 3 coisas aí. Pode ser um entorse da artéria de testículo. Pode ser, eu nem sabia, uma doença de via respiratória que podia ter descido para os testículos. Isso, então uma orquite. Isso. E ele falou assim, uma terceira coisa que ele falou assim, eu acho que não é. Acho que não é, mas pode ser. Sai daqui, faz ultrassom e depois volta aqui na segunda-feira, isso era uma sexta. Eu fiz ultrassom, percebi que a Michele ficou preocupada no ultrassom, mas levei na boa, assim, né? Preocupado, mas ela não falou nada pra mim. Quando eu voltei no médico na segunda, ele analisou as imagens, o laudo, falou, então, você tá com um câncer de testículo. E 99,9% de câncer de testículo são de células malignas. Então vou ter que te operar. Então, peraí. Então, dor testicular, o que ele falou pra você é que podia ser 3 coisas. Exato. E coisa boa nunca é no testículo, né? Amigo, vamos convir, né? Ou é uma torção do testículo, daí você tem 6 horas pra operar. Se não operar, perde o testículo. Sim. Pode ser uma orquite, que é muito comum na cachumba, e às vezes faz um aumento do testículo, e coisa boa também não é. E daí tem o terceiro, que é a coisa ruim. Exato. É o pior dos piores, É o pior né? dos piores, né? Exato. E aí eu fiz uma cirurgia na quinta,
Na quinta fiz a cirurgia, tirei o testículo. Quero deixar claro que tirei o testículo. E depois, então... Porque o pessoal tem dúvida, Elton. Quando você tem um câncer de testículo, todas as pessoas perguntam, mas o que E agora exatamente como? tira, né? Acabou. As pessoas têm esse tipo de dúvida. Agora é a Luizinha agora. Fala assim, é isso? E aí, então, ele me explicou como seria a cirurgia, fiz. Graças a Deus, Deus colocou 2 testículos, né, nos homens. Então quer dizer que se tirar um, ainda tem o outro para dar. Exato, eu fui aprendendo isso ao longo do processo. Fiz a retirada do testículo, só que após 10 dias, eu retornei, fiz mais tomografias e vi que eu já tinha um tumor no pulmão e muitos outros pontos no retroperitônio. Tinha metástases. Aí, tem quanto tempo isso, Luiz? Esse ano foi para 6 anos. Incrível, hein? 6 anos. E aí foi aquelas fotos que você viu. Eu dei uma bela de uma descuidada antes e após o tratamento. Até porque você precisou usar muito medicamento. Eu acho que você chegou a usar corticoide, tudo acabou inchando. Exato. E tem uma foto lá que você tava super obeso, pesado, cansado. Sim, aquela foto foi minha última... Foi um grande amigo meu, Yuri, que foi em casa e tirou a foto. Foi a minha última sessão de quimioterapia. Entendi. Foi assim, ali foi a última. Mas passei e resolvi mudar de vida. No final de 2016, o meu médico, deve ser conhecido seu, Dr. Henrique Zanoni, ele falou pra mim, cara, ó, ou você muda de vida, ou você foi curado do câncer, mas você vai morrer de outras coisas. Ou muda de vida, ou a vida vai mudar você. Exato, eu lembro de ter pegado um tênis, já gosto de fazer esportes, e começar em dezembro mesmo. De 2016 pra cá, mudei a minha vida radicalmente, nesse sentido. Quanto você perdeu de lá pra cá? Eu cheguei... Você perdeu massa gorda. Sim. E ganhou massa magra, Sim. ganhou músculo. A gente nota, inclusive, no porte físico que você ficou. Sim. Né? E aí, quanto você perdeu? Eu cheguei a pesar 134 quilos. Levinho, hein? Levinho. Tipo, tinha que pesar naquela balança de açougue, né? De frigorífico. Você sabe que, assim, a gente tem muita preocupação nos hospitais, Luiz, que até nem todos os tomógrafos, principalmente agora nessa fase da Covid, nem todos os tomógrafos suportam grande peso na mesa que faz a tomografia. Uau. Algumas tomografias suportam 120 quilos, ou seja, Deus. com 130 você não poderia fazer a tomografia. E tem alguns tomógrafos que agora já tem mesas que suportam 150 para poder fazer em alguns pacientes. Às vezes você tem que transferir de serviço para poder realizar a tomografia. Então, olha para você ver o quanto o peso influencia, inclusive nas condições que os hospitais têm para dar suporte para o paciente. Meu Deus, e assim, foi realmente um mudar a cada dia, sabe? As pessoas perguntam para mim, hoje mesmo eu fiz uma caixinha de perguntas e perguntaram pra mim, cara, como que é? Eu falei, cara, é constância. Todos os dias, você acordar mesmo sem vontade e fazer algo. Então hoje eu estou pesando 94 quilos. É o meu peso. Me encontro dentro do meu peso ideal. Então, você perdeu quanto aí? 40 quilos, meu Deus. Eu sou médico, não sei fazer conta. Perdeu muito, hein, cara? E ganhou. E assim, a gente tem que imaginar quando o paciente perde peso, né? E além disso, ele ganha músculo, é que ele perdeu muito mais peso de gordura, porque ele ainda teve que ter o ganho de musculatura. Então, provavelmente, a sua perda foi maior ainda do que você imagina. Sim. Eu recentemente passei por um especialista e é interessante. E passei em dezembro, né, pelo Covid. Você me acompanhou aí, o Elton. Verdade. Meu Agora, Deus. mas fala um negócio. Vamos relembrar então sobre a Covid. Tá. Já que você deixou a bola para eu bater. Vai lá. Assim, o que você sente no seu organismo que te ajudou no momento que você estava com Covid? Porque o que a gente nota é que a Covid acomete muita gente obesa, e a obesidade é um estado de inflamação constante. Aí conta pra mim, né, para que as pessoas imaginem, o que é que você usou do seu organismo, foi condicionamento físico? Ele te ajudou a passar por essa fase? Porque você tinha muita dispneia, muita tosse, eu te acompanhei durante esse tempo. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. É interessante, porque assim, eu tive eu vou falar aqui, você me corrija, você tá acometimento de 25% a 30% dos pulmões. E aí eu
eu costumo dizer que é que nem um banco. Você tem que ter crédito pra você debitar. Verdade. E na hora que eu precisei debitar da minha conta da saúde, eu tinha crédito lá. Você imagina se você tivesse com aquele outro peso e sem condicionamento físico, porque é como se você tivesse que estar preparado para uma corrida e ter condicionamento físico. Uhum. Uma coisa que a gente usa muito é musculatura respiratória. Uhum. E se você tem uma má, ou rapidamente você desgasta e entra em fadiga muscular, o que acontece se você estiver no limite da dependência do esforço físico para respirar? Meu Deus, eu lembro que eu te liguei um dia, a médica falou pra mim assim, que tava no plantão, ó, seus exames de sangue estão ok, mas você tem quase 30% aí dos pulmões comprometidos. Não é pouco. Só que você vai fazer o seguinte, você tem boa saúde, você tem boa alimentação, então nós não vamos te internar por isso. Eu me lembro Ok? bem disso. Aí eu te perguntei, é isso mesmo? Posso ir pra casa ou você acha que eu devo ficar? Você falou, não, vai pra casa. É melhor estar em casa. Quando o paciente demonstra sinais de que ele não está suportando esse quadro, às vezes a gente precisa interná-lo, né? O problema é que esse feeling de internação e não internação exige também a experiência da equipe médica. Uhum. Mas se você tem um condicionamento físico, eu fico mais tranquilo de te mandar. É diferente, eu pego um idoso, enfraquecido, obeso, a obesidade abdominal, com braços e pernas finas, com descontrole do diabetes, seja o que for, como é que eu imagino, como é que ele vai evoluir? Ele pode rapidamente entrar em fadiga, Uau. então ele pode não ter reserva para isso. Uhum. E daí a gente acaba tendo que internar mais precocemente ou exigir internação mais precoce. Cara, pra você ter noção, durante a semana, né, os 14 dias que eu fiquei em isolamento, eu cheguei a bater 86 quilos. Perdeu. Mas Perdi muito rápido, você assim, teve perda do paladar e olfato? paladar, olfato, Recobrou já? totalmente, graças a Deus. Ah, graças a Deus. Não, é porque tem gente que não volta ou volta com... falando, nossa, agora tudo que eu cheiro agora tem cheiro de metal, ou tem cheiro de... ou faz alguns cheiros diferentes, e às vezes não tem o cheiro diferente, é só porque a fiação ficou meio que trocada, né, na hora. Então, mas Na isso hora foi de interessante reconstruir. também, porque durante a quimioterapia, em 2015, o médico falou pra mim assim, ó, dê preferência pra talheres de plástico. Eu falei, ok, né? Mas por quê? Porque a quimioterapia, quando você coloca o metal na boca, muda totalmente. Você sente o níquel Você fica sentindo um sabor diferente. Exatamente. Então, quando eu cheguei no Covid agora e as pessoas me disseram, então assim, E outra coisa que eu aprendi, seguir corretamente um protocolo médico. Então eu te perguntei, eu te fiz bastante pergunta e eu sei que eu te enchi com isso. Com bastante pergunta. Esta é a minha vida. Mas tudo que você falou eu segui, né? Todas as recomendações, todas as medicações e a alimentação que segurou mesmo, de verdade. Eu sinto muito isso. Mas eu também sinto que é mais fácil de você trabalhar ou de dar suporte para pacientes com condicionamento físico. E eu sei que, por isso, uma das grandes preocupações nossas eram com idosos e com comorbidades. Uhum. Porque, tendo ou não qualquer uma dessas condições, quem é o paciente que suporta uma agressão orgânica e vai ter reserva orgânica para responder. Outra coisa que a gente tem falado bastante sobre saúde é atividade física muda a resposta imunológica, e isso talvez influencie bastante, inclusive, sobre a sua resposta no pós-tratamento cirúrgico do seu câncer de testículo. Quem faz atividade física pode mudar a questão hormonal e melhorar a imunidade. Você já deve ter parado para ler bastante Sim. sobre isso. Fala o que você tem visto e fala das pessoas que você tem levado a fazer atividade física. Tem uma galera que te segue hoje pensando em atividade física. Exato. É interessante você falar isso porque logo que eu acabei um tratamento de quimioterapia e a retirada do testículo, a primeira coisa que eu pensei, por já conhecer um pouco do esporte, ser envolvido, eu falei assim, eu quero fazer um TRT, né, uma reposição hormonal. Sim. E aí o médico falou, volta a fazer atividade física e depois a gente conversa sobre isso. Como você falou, o corpo é uma máquina muito inteligente. O testículo que eu tenho, ele começou a produzir o dobro de testosterona Sim. do que ele sentiu a falta do outro e começou a produzir o dobro.
Então não precisei fazer reposição hormonal nenhuma. O que a gente chama em medicina chama órgão vicariante. A mesma coisa acontece com o rim. Se um rim ele não funciona, para de funcionar, o outro toma as dores do primeiro e daí ele faz uma ação vicariante, assim como, né, o vicário, né, assim como é a história de Cristo. Sim. Né, eu vou pagar o preço pelo outro. Exatamente. Fortíssimo. Então é a questão de ser vicariante. Meu Deus, olha, eu tô aprendendo mais Aí, coisas aqui nessa isso conversa. É legal. A gente sempre aprende batendo papo. E é legal porque, assim, eu tinha um diagnóstico, por exemplo, que dificilmente você vai ter mais filhos. Lógico que tem um fator milagre, tem um fator, como você falou... Exercício de fé. Exato, exercício de fé. O que eu acho que esses dias a gente tava conversando com a Carmen Rangel, falando sobre saúde e fé. Foi um papo super interessante. Quem quiser, entra e dá uma olhada nos podcasts, no Doutorcast anterior. Você vai ouvir um pouco de testemunho ali sobre exercício de fé e saúde. Sim. Isso é legal. E eu até publiquei lá, amo a Carmen, sensacional. Então, assim, ela tá ela tá numa esfera, não, é uma assim... dimensão, é outra dimensão, né? Verdade, é verdade. A gente tá aqui e ela tá em outra, assim, é um negócio sensacional. Só que eu percebi que essa minha volta à atividade física também me ajudou. Por exemplo, algo que seria muito difícil de ter, que seria um outro filho, e eu tive mais um filho nesse período pós-câncer. Você sabe que para ter filho não interessa o que você faz, né? Quem determina se vai ter outro filho, você sabe quem é, né? É a mulher, né? Ela que determina. Olha lá, tá ela lá mandando. O terceiro você não quer. Não? Pô, tem que partir igual eu, ó. Seguir Pastor Carlito 4, eu fui para 3. Eu dei uma parada, você vai parar em 2. É isso aí. Na verdade, a Bíblia diz para você crescer e multiplicar. Na verdade, eu tenho 2 irmãos, né? Eu tenho um irmão, então nós somos em 2. Para eu multiplicar, na verdade, eu teria que fazer 4. Você concorda comigo? Porque senão é só soma. Se eu fizer só 2, eu não vou estar multiplicando. Vou estar fazendo igual. Então, para crescer e multiplicar, na verdade, eu teria que fazer 4. Mas você é um pecador mesmo. Você é um pecador. Seu pecador. Você precisava fazer mais filho. Mas isso com a esposa, é verdade. Olha só. Então, foi importante. Tem a questão do seu crescimento como fé. Sim. E toda uma questão de atividade física. O quanto uma coisa, fé e atividade física, se interagem. Conta um pouco para mim. Isso mudou um pouco a forma de trabalhar na igreja, a forma de enxergar a vida. Isso estimulou outras pessoas a terem uma vida mais saudável. Conta pra gente o que a mudança sua em atividade física trouxe de transformação para você e para os que estão ao seu redor. Eu gosto de uma frase do pastor Carlito Paes que ele diz o seguinte: nós somos seres espirituais em uma experiência terrena. Ou seja, tudo que eu faço é espiritual. Tudo se discerne espiritualmente. Exatamente. Então, assim, fazer atividade física, cuidar da saúde é espiritual. É isso que nós precisamos pensar. Porque a gente tem essa cultura de separar as coisas. O corpo não é meu, certo? Exato. O corpo é templo do Espírito Santo. E ele está emprestado para mim. Exatamente. Aí eu uso de qualquer jeito. É isso. Você vai devolver a sua casa alugada como? Bem surrada. Exato, né? Cheio de furo, cheio de coisa. Então, assim, eu decidi viver bem. Eu falei pra Michele, quando eu estava doente, da primeira vez, eu lembro de um dia ter sentado na cama e achar que eu não ia levantar mais. Entendi. Né? Foi uma das sessões mais difíceis que eu fiz. Aí envolve um pouco de saúde mental também. Sim, porque, com assim, certeza. O embate físico e espiritual, o cansaço orgânico e a expectativa de futuro pode dar um baque e aumentar sofrimento e causar depressão. Você acha que você entrou em depressão naquele momento? Eu acho que sim, porque no meio desse meu tratamento de quimioterapia, você me acompanhou mais uma vez, meu pai faleceu de câncer. Ai, é verdade, eu não estava lembrando dessa história. Eu estava na minha 3ª sessão de químio, semana, meu pai sentiu uma dor nas costas, foi pro médico, começou a tomar tramal e outras medicações. Meu pai foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Que é uma lesão extremamente agressiva. Então eu acredito que tudo isso me levou para um quadro depressivo. E eu lembro que eu falei pra Michele, Michele, se eu não acordar, eu sei que eu vou acordar no céu.
Se eu não acordar aqui na terra, eu vou abrir os olhos e vou estar no céu. Mas eu fiz um compromisso a partir daquele momento. Quem vai levar a minha filha no altar quando ela casar, vai ser eu. Ai, cara, que legal. Eu vou levar a minha filha. Eu tenho esse compromisso. E eu só vou poder ter este compromisso com a minha família se eu cuidar da minha saúde. Porque senão nunca isso vai acontecer. Experiência de Deus, hein, amigo? Vamos lá, vamos engolir o choro, vamos engolir aqui as lágrimas, ir para as lágrimas aí, vamos tocar o barco, continuando com as perguntas aqui no DoutorCast, senão a coisa vai ficar feia. Então, e eu vejo que hoje você está muito à frente do trabalho ali na região de Taubaté. Sim. E tem feito, assim, um trabalho muito bonito lá. Uhum. Tenho acompanhado aquilo que você tem feito. E assim, sinto saudade. Inclusive, Taubaté tem um pouco da minha história, você sabe. Você é eu formado estudei ali, né? lá. Uhum. E eu adorei o dia que a gente tava lá junto. Você me levou naquela pizzaria. Como que é o nome da pizzaria? Esqueci o nome. Pode fazer? Pode falar o nome? Pode, né? Tá liberado? Eu tô tentando lembrar o nome. É meu mesmo, DoutorCast, eu posso falar, né? Não tem problema falar. Eu vou lembrar o nome. A gente vai lembrar. Uma pizzaria fantástica que fica ali em Taubaté. Eu adorei. Foi um momento muito feliz nosso ali, da gente em família. Sim, foi muito gostoso. E eu tenho muita saudade da gente poder fazer as aglomerações liberadas. Porque atualmente não pode nada, a gente tá tomando cuidado, mas vai chegar o momento em que, olha lá, tá a nossa assessoria tá informando aqui, vamos fazer a Fornarina, verdade, pra quem nunca, ainda tá lá, né? Tá lá. Tá lá, porque vale a pena conhecer, porque tem pizzas diferentes, coisas que eu nunca tinha comido em pizzaria nenhuma. É muito boa. Muito boa. Eu vou voltar lá com a patroa lá e a gente pode se encontrar lá. Vamos marcar isso. Mas, e daí o trabalho que está sendo feito ali na igreja tem, além do trabalho espiritual, dos trabalhos da igreja, você é um grande engajador de atividade física, não só em Taubaté, mas para a galera de São José dos Campos. Sim. Conta um pouquinho, como é que você está fazendo alguma coisa, algum trabalho específico ligado à saúde dentro da igreja da cidade de Taubaté? Sim, nós estamos com 40 dias, nós estamos numa campanha de 40 dias de viver saudável. A campanha se chama Viva Saudável. Então nós entendemos isso como igreja, como família espiritual, que nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. E cuidar do templo não é simplesmente o quanto de peso eu vou perder, ou simplesmente o que eu estou comendo, mas envolve o emocional, como você disse, envolve bons hábitos, envolve o espiritual, envolve o ser humano de maneira integral. Integral. Na verdade, não dá pra gente pensar no ser humano simplesmente assim como é a definição de saúde. Não é só doença física ou saúde física. Tem que pensar no todo, afinal de contas, nós somos um todo, assim como nós acreditamos que Deus é uma trindade composta por 3 pessoas, Deus Pai, Espírito Jesus e Espírito Santo, e nós também somos corpo, alma e espírito. Sim. E a gente não pode olhar simplesmente para uma questão apenas. Exato. Achando que nós vamos vivenciar a vida plena, que inclusive a palavra de Deus fala. Exato, vida abundante. Isso. É interessante a gente pensar sobre isso. Que quando sobreviver, eu já sobrevivi, Elton. Eu já sobrevivi. E é horrível. Você sobreviver, lutar para viver é muito ruim. Mas isso exige uma resiliência e você pagar um preço. Porque, assim, convenhamos, o pastor Conrado uma vez falou... Jedi, vai falar pra ele, é Jedi. Eu nunca vi um cara com maior resiliência do que o pastor Conrado. Eu me lembro quando ele, há 25 anos atrás, ele já corria. E eu me lembro de uma reportagem na Rede Globo onde o pessoal falou, e aí, mas são 6 horas da manhã, o senhor tá correndo aqui na beirada do banhado, e o que o senhor faz para ter esse engajamento? E eu me lembro até hoje que eu assisti no jornal, apareceu o pastor Conrado falando assim, não, eu sempre tomo um suco de laranja antes de acordar. Aí a gente falou, como assim? Aí ele falou, como assim? Virou um meme na igreja, porque ele falou assim, como é que você toma um suco de laranja antes de acordar? Mas ele vai lá, levanta, toma um suco, toma alguma coisa e sai pra correr, mesmo sem vontade. É uma coisa que ele fala. Esse é o poder da disciplina. Eu tenho como um hábito.
acordar todos os dias antes das 6 da manhã. Então faço isso como um hábito mesmo. O meu hábito, eu tento mudar esse hábito para poder acordar mais tarde, mas nunca dá. Como médico eu nunca consigo. Não, você não dorme, né? Você tem que fazer o hábito de tentar dormir. Tentar dormir, eu nunca consigo dormir. É triste isso. E uma das coisas que eu também tenho como hábito, por exemplo, é correr pelo menos 3 vezes na semana. Então isso me ajudou muito. É aquela questão que você falou, por exemplo, da fisioterapia pulmonar. Talvez isso tenha me ajudado. Você pode falar melhor do que eu, mas esse tipo de exercício que exige muito dos pulmões, cara, tem me ajudado demais nessa minha recuperação de tudo isso que eu passei também. A equipe médica fala bastante sobre isso. Mas, assim, vamos levantar o nome de alguns outros profissionais que trabalham muito nessa área e que entendem muito mais do que os médicos. Por exemplo, os fisioterapeutas. Mudanças importantes acontecem, por exemplo, com trabalhos fisioterápicos bem importantes, né? Existem atividades que aumentam o nosso potencial respiratório, ventilatório. O fisioterapeuta fala muito sobre isso, mas pessoal ligado à educação física, né? Sim. Os profissionais de educação física também. E assim, você acabou passando por tudo isso, e isso acabou melhorando, inclusive, a sua qualidade de vida. Você, como é que tá isso com suas crianças? Então, eu não sou o cara xarope, né? Eu não sou o cara que... não tem isso. Não tem esse negócio, na minha casa não entra doce, não entra... Eu acredito que tudo precisa ter bom senso e regras, né? Então, assim, lá em casa a gente tenta ter uma alimentação saudável. Sim. Com regras, com docinho, com alguma coisa assim. A gente... E as atividades físicas, elas fazem parte da nossa rotina. Por exemplo, eu falei pra Michelle, Nalu pode escolher fazer o que ela quiser na vida dela. O que ela quiser. Eu quer ser médica, quer ser missionária, quer ser o que ela quiser ser. Agora, enquanto ela estiver morando comigo, sob os meus cuidados como filha, ela e o Zaio, os dois precisam fazer atividades físicas. É simplesmente assim. Esse aqui é o pai mesmo. É no chicote mesmo. Pode correr aí. Todo mundo correndo em volta da mesa aí. Ela correu comigo esses dias, ela fez um K, correu 1 quilômetro. É mesmo? Aí, beleza. E fez num pace bom. Aí ela gostou, tem uma pista de corrida de frente de casa. Falou, pai, a gente pode de novo? Eu falei, vamos. Ela fez mais 3K no pacezinho dela. É mesmo? Mas ela gostou, tá com 7 anos. Tô incentivando ela a fazer, né? O caminho a gente dá. Ó, que dia que foi? Sábado agora. Aí eu catei os meus 3. Falei, tudo bem, eles podem não ter o grande condicionamento para correr. Catei os 3, arrumei a bicicletinha e fomos pra rua, catamos. Então a minha maior vai fazer 13, o do meio meu tem 11 e a pequena tem 7. Então, e eu já pedalava há muito tempo, né? Uhum. Aí eu saí pra andar. E quando tinha subida, a primeira coisa que pensa é vamos parar. Uhum. Não, eu ia lá, encostava na minha bike, eu pedalando, mão nas costas. Não para, não para, não para. Não é assim que faz? Exato. Não para, não para, não para. E fomos pedalando e eles subiam as ladeiras e a gente foi tocando barco ali na região da Urbanova, em São José dos Campos. É um ótimo lugar para prática de atividade física. É muito lindo ali. E no final das contas, a gente andou a manhã inteira. Fomos terminar, todo mundo, nós 4 almoçando. A patroa estava estudando em São Paulo e todo mundo praticou a sua atividade ali naquele sábado. Foi super importante até por causa de vínculo familiar. Exato, você queria laços. A atividade física te dá isso. Te dá laço. Por exemplo, eu sou, como você disse, eu pratico jiu-jitsu. E eu considero aquilo como uma família, me deu laços, me trouxe isso também. Por exemplo, você falou sobre essa questão de fazer atividade física. Nesses 40 dias, nós na igreja, nós também estamos oferecendo isso para as pessoas. Então, fala um pouquinho sobre o livro, até porque o livro eu tive o prazer de poder ajudar a escrever. Capítulo 10, tá? Ninguém tá ouvindo, tá? Mas é o capítulo 10, foi eu que escrevi. Mas e assim, eu já venho há um tempo conversando, até nos trabalhos que a gente faz com jovens, falando sobre sexualidade, sobre casamento. Eu parei um pouco para estudar as questões relacionadas à saúde mental, hormônios, o quanto isso influencia no organismo. E comecei a entender, peraí, saúde não é só, eu sou cirurgião, sou focado, né? O negócio é o seguinte, tem que tirar, opera,
Se é vermelho, é sangue, é artéria. Se é mais azulado, deve ser veia. Se é branco, é nervo. O cirurgião é um cara mais focado, mais prático. Mas não, eu tive que reaprender que existem outras nuances para a gente ter qualidade de saúde. E eu tenho que pensar na parte de saúde emocional, tenho que pensar no espiritual, porque nós somos um todo. E daí, inclusive no texto, no capítulo 10, eu falo um pouco sobre a multiforma e a multiplicidade da questão de saúde plena. Uau! E é interessante o livro é Sua Saúde Importa. E o livro tem ajudado demais, porque é isso que você falou, ele desmistifica muitas coisas com relação à saúde. Então tá de uma forma prática de ler, em uma linguagem simples, porque eu sei que você, para conversar comigo, por exemplo, vários termos você troca para que eu entenda aquilo que você está falando. Troco nada, eu falo assim mesmo, cara. Eu falo assim mesmo, o tempo todo, meio mineiro, assim, eu falo assim com todo mundo. Mas tem uma linguagem técnica, né, para isso. Então, assim, o livro ele tá numa linguagem muito boa. Então, nós entendemos. Isso para mim tá sendo muito bom, entender que a minha saúde importa. E as pessoas, elas precisam conhecer o seu organismo. Assim como a Bíblia nos ajuda a entender a questão espiritual, é importante que a gente entenda o nosso funcionamento. Sim. Buscar conhecimento sobre o nosso organismo, buscar entendimento sobre prática de atividade física, porque se nós conhecemos adequadamente como funcionamos, isso nos facilita, nos ajuda a realizar mudanças que são importantes. Sim. E quando a gente traz e desmistifica através de um livro como esse, e onde a gente consegue esse livro? Na Bookstore, lá da Igreja da Cidade. Fica aberto lá, pode ir qualquer momento em horário comercial. Todo mundo é convidado. Ou nos horários das celebrações, sim, está aberto. Isso. Ou também através do site da Editora Espírita, consegue também. Tá Já que você fez o merchan tem que fazer o da merchan. pizzaria, eu vou fazer da editora. Legal. Passado tudo isso, hoje já são 6 ou 7 anos de pós-tratamento 6 seu. anos. Vai fazer 6 anos agora. Tá bom. E depois de 5 anos, você recebe o diploma, não é? Então, essa é a questão, né? Ano passado eu fui pronto para pegar o meu diploma. Sim. E foi um misto de sentimentos para mim. Por quê? Eu não vou precisar... Pode falar. Diploma por quê? Porque geralmente você tem que acompanhar 5 anos para determinar a remissão do câncer. Isso. Eu não vou precisar mais fazer tomografias. Sim. Eu não sabia, uma tomografia é o equivalente a não sei quantas sessões de radio... muita radiação. O pessoal tem que tomar um pouco cuidado por excesso de realização de tomografia. Exato. E aí, então, eu não preciso mais fazer esse exame. Mas como o câncer foi de células germinativas, respondeu bem ao tratamento, mas é um tipo de tumor que se espalha muito rápido. Sim. Então, os exames de sangue eu preciso fazer o acompanhamento pro resto da minha vida. Eu só tenho uma coisa para falar, Elton, disso, do que o médico me disse. Deus, ele quer que eu vá lá uma vez no ano, para orar, talvez naquele ambiente, para dar um testemunho de vitória naquele lugar, porque a primeira coisa que vem na cabeça, e nós estamos na semana de trocar os pensamentos ruins pelos pensamentos bons, cara, não acredito que eu vou ter que vir aqui pro resto da minha vida uma vez por ano. Entrar aqui nesse centro oncológico para trazer os meus exames. Então, eu acredito que tem um propósito em tudo, e o propósito é que eu faça dessa forma. Isso me faz lembrar um pouco a minha vida. Você sabe que eu sou diabético. Sim. Só que eu sou diabético há 37 anos. Para quem não sabe, eu sou insulino dependente. Então, eu uso insulina. Eu aplico insulina aproximadamente umas 5 ou 6 vezes por dia. E durante o meu diabetes me fez hoje não, né? Alguns anos atrás, não são muitos, tá bom? Fazendo uma escolha, inclusive sobre me tornar médico. E através da minha escolha, eu pude ajudar muita gente. Pude ter o prazer, inclusive, de acompanhar você em algumas situações. Sim. E daí eu fico... qual lado eu enxergo da minha doença? Aquilo que eu tenho me estimulou para ser melhor, ou eu vou ficar choramingando, dizendo, eu tenho esse problema, minha vida acabou. Então, a forma como eu enxergo a minha patologia também pode
me fazer, talvez me tornar muito mais do que eu imaginava. Exatamente, eu só tenho autoridade para falar daquilo que eu vivi, né? Então daquilo que, como experiência, a experiência conta muito, o testemunho que nós dizemos. Então assim, eu acredito que isso gerou em mim essa coisa boa de enxergar o outro lado, com outra ótica a vida. A vida, há 6 anos atrás para mim, de 6 anos para cá, mudou a ótica. Eu vejo a vida de uma outra forma. Você teve essa capacidade de resiliência e de passar por esse momento e vivenciar algo melhor. Mas existem pessoas que podem não conseguir alcançar essa força. Por quê? Porque podem estar num estado de depressão e de ansiedade. Sim. O que fazer? Ninguém vence uma guerra sozinho, Elton. Legal. Uma frase ótima. Porque inclui pessoas no processo. Exatamente. Isso você vivencia não só na questão de saúde física, de atividade física, na igreja, dos problemas e desordens, inclusive de ansiedade, que é muito comum no meio de toda a população. A gente está vivenciando diante do que a gente vive agora de Covid, mas sozinho é mais difícil. Não dá para vencer. A Bíblia fala, inclusive, é bom que o homem não esteja só. Exatamente. Onde tiver 2 ou 3, ele estaria ali. Exatamente. Então pensa assim, aqui Jesus está aqui nesse ambiente com a gente. Legal, legal. E na sua casa tem alguém muito crente que bota você pra frente. Nossa, né? Eu lembro. Conheço ela. Aquela ali. Não, se você quiser pestanejar de não fazer atividade física, eu tenho certeza que vai ela descer me pergunta, às vezes. Vai descer o chicote ali. Às vezes ela fala pra mim, mas eu falo, hoje eu acho que não vou, né? Porque no sábado, por exemplo, a gente faz um longão. Então a gente sai às 4:30 da manhã, às vezes. Fala, hoje eu não vou não. Ela fala assim, mas o que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa? Por que você não vai? Né? Então assim, com certeza a minha esposa é a minha maior intercessora, incentivadora na minha vida. Com certeza. O amor está no ar. Vamos ver se ela topa. O amor está no ar. Depois dessa, vamos ver se ela topa o 3º filho, né? Enfim. Love is in the air. Ai, Luiz, cara, é um prazer demais conversar com você. Também, você vê que tem histórias que começam a se entrelaçar. A gente tem histórias juntos aí. Eu tenho muito orgulho de ter você como amigo, de ter vivenciado com você histórias, de ver o homem exemplar e que tem transformado vidas. Também, assim, mais uma vez, né? Acho que foi domingo passado o testemunho. Foi domingo passado. Fiquei emocionado assisti algumas vezes, né? Fiquei emocionado, né? E com o testemunho a sua esposa deu. E eu tenho certeza que isso mudou realidades. E, diante do que a gente está estudando ali, por meio dessa devocional, através desse livro, muitas pessoas estão mudando realidades hoje no cuidado de saúde. E o que você tem feito tem transformado pessoas em Taubaté, em São José e em outros lugares aí. Amém. Você quer deixar uma última palavra para os nossos ouvintes aqui do DoutorCast, sobre o porquê da importância e engajar na atividade física? Se eu posso deixar algo para vocês aqui, nunca desista. Tem um desenho, eu como pai de crianças, tem um desenho Procurando Nemo. E tem a Dory ali, né? E ela diz assim, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. E na vida é assim, a gente precisa continuar nadando sempre, nunca parar. O que eu falei é importante, acrescente pessoas no processo da sua vida. Talvez existem áreas na sua vida que você só vai vencer colocando pessoas. Então, não tenha medo de abrir a sua vida, de acrescentar pessoas nesse processo. Creia em Deus, confie em Deus. Deus, ele pode todas as coisas. Eu tô aqui hoje falando isso pra você. Eu tinha um quadro muito difícil. Eu lembro de ter 2 entradas na UTI. Uma delas você também, te liguei, você falou um pouquinho comigo. E eu tô aqui hoje vivo. Por quê? Porque eu compreendi melhor o meu propósito de vida. Então, na verdade, eu tô aqui também para te agradecer, cara. Como amigo, como companheiro aí. Você sabe que eu te amo demais. Obrigado, amigo. É muito bom ter você aí como meu amigo, como meu irmão em Cristo. E a gente tá aqui pro que deve vier. Então, não desista. É isso aí. Junte pessoas no processo. Faça a sua atividade física. Saiba que você vai ganhar na parte imunológica, no condicionamento físico e, acima de tudo, você também pode ir para um status muito maior do que aquele que você se encontra agora.
não transforme a doença no motivo de você perder ou de não ter alguma coisa, mas transforme isso numa motivação para que você seja muito mais do que aquilo que você pode ser nesse momento. Então, Deus abençoe você. Eu agradeço a todos os nossos ouvintes aqui do DrCast. Eu acho que é um chororô aqui nesse DrCast, porque a gente começa a fazer relacionamento, contar verdades, experiências, e a gente vê o quanto nós fomos feitos para viver em comunidade. Sim. E o quanto nós somos interdependentes. Então, continua nos acompanhando. Deus abençoe você, Luiz. Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe você. Continue sendo essa mulher valorosa aí, tá bom? E bota a pilha no menino. E Deus abençoe você. Nós vamos estar juntos de novo no próximo DrCast. Obrigado.